Homens que passam dos 60 e ainda empurram 100 quilos ou mais no supino parecem uma espécie rara. Não porque sejam super-humanos, mas porque fazem algo que quase ninguém está disposto a fazer. Treinam como estrategistas, não como adolescentes com pressa. Quando me aprofundei para entender por que alguns chegam a essa marca aos 60, 70 e até mais, eu revisei registros de treino, padrões de progressão, hábitos de recuperação e, acima de tudo, a forma como cuidam das articulações. E eu encontrei uma verdade desconfortável. Os que estão nesse grupo pequeno não estão se arrebentando no peito toda semana. Não vivem do "hoje é dia de máximo". Não ficam procurando dor como se fosse medalha. Eles entendem algo que parece simples, mas muda tudo. Depois dos 60, o músculo se recupera antes dos tendões, e a força é construída quando o corpo para de lutar contra a inflamação. Muita gente acha que o platô é falta de potência. Na prática, quase sempre é excesso de irritação. Ombros sobrecarregados, cotovelos quentes, cápsulas articulares inflamadas. E quando isso acontece, o corpo não coopera. Ele se defende. O que eu vi se repetir nos mais fortes foi um sistema. Uma sessão pesada de supino a cada 10 dias, não toda semana. E o resto do tempo serve para preencher os buracos com trabalho inteligente. Isso soa contra-intuitivo, eu sei. Como eu vou levantar mais se faço pesado menos vezes? Justamente aí está o truque. Não é fazer menos por preguiça, é fazer menos do que destrói e mais do que constrói. Antes de entrar no prático, eu quero que você entenda uma coisa. Se você treina há anos, você não precisa que ninguém te convença de que dá para empurrar pesado. Você já sabe. O que você precisa é continuar empurrando pesado sem pagar o preço com o ombro. Você precisa de força que dura, não de força que queima em 6 semanas. A primeira chave é aceitar que recuperação faz parte do levantamento. A maioria entra debaixo da barra achando que tudo depende de vontade. E sim, mentalidade importa. Mas o corpo não negocia com a vontade quando o tecido conjuntivo vai mais devagar. O músculo inflama e recompõe rápido. Os tendões, por outro lado, são conservadores. Se você força com frequência, eles não arrebentam de uma vez, eles vão apagando. Começa com um incômodo leve, depois vira rotina, e um dia você acorda e tem dificuldade até para empurrar uma porta. Muitos homens mais velhos confundem sentir alguma coisa com progresso. Aquela dor surda no ombro, aquela sensação no cotovelo, aquele beliscão que aparece no final do movimento, e interpretam como sinal de que está funcionando. Não. Às vezes isso é uma conta que ainda não chegou completa. Por isso, o ritmo de 10 dias é um reinício mental. Você não faz isso porque é frágil. Você faz porque é preciso. Uma sessão pesada bem feita diz ao corpo: mantenha essa força, mantenha esse músculo, mantenha essa capacidade. E os dias a mais permitem que tríceps, manguito rotador, tendão do peitoral e articulação do ombro voltem a ficar prontos, não só aguentando. E se você tem histórico de impacto, impingement, incômodo no manguito ou cotovelo sensível, não banque o herói. Mude o jogo. Supino com halteres em pegada neutra, uma amplitude um pouco menor, ou uma carga mais baixa mantendo o mesmo ciclo de 10 dias. A regra não é levantar por ego. A regra é respeitar o tecido. Agora vem o ponto que a maioria não entende. Se você faz pesado a cada 10 dias, o que faz no meio? Como a força sobe se você não está testando força o tempo todo? Aí aparece a segunda chave: separar o estresse. Muita gente mistura tudo no mesmo treino. Séries pesadas, depois repetições altas, depois queimar o músculo, depois acabar destruído, e se surpreende quando o corpo não progride. O sistema nervoso e as articulações não combinam quando você castiga tudo de uma vez. Dá para fazer isso aos 25.
Aos 60, ele cobra. A estrutura que eu mais vi funcionar é como um ciclo simples dentro desses 10 dias. Dia 1. Supino pesado. Não é uma guerra de 20 séries. É uma mensagem clara. 3 séries de 3 repetições, com um peso alto, mas limpo. Alto significa desafiador, não suicida. A barra precisa se mover com controle. Nada de se torcer como se o banco fosse uma mesa de tortura. Você vai embora antes de a técnica desmoronar. Você sai com fome, não com trauma. A ideia desse dia é praticar força, não fabricar fadiga. Porque fadiga num homem de 60 não é só cansaço, é inflamação acumulada. E inflamação acumulada é o ladrão silencioso do progresso. Dia 5. Volume com intenção. Aqui, você não volta a maximizar. Aqui, você constrói músculo e tolerância articular. Um supino inclinado, idealmente com halteres ou em máquina se o seu ombro agradecer, 4 séries de 8 repetições com controle. Nada de quicar. Você sobe forte, desce devagar. Se você quer sentir o peito trabalhando sem fazer o ombro gritar, esse é o seu dia. Separar esses dois estímulos é como separar gasto e investimento. O pesado é uma retirada, exige recursos de recuperação. O volume é um depósito. Soma tecido, soma estabilidade, soma capacidade. Se você mistura retirada e depósito no mesmo dia, você fica sempre no zero. Se você programa com cabeça, o progresso se acumula como juros. E tem um detalhe escondido no inclinado. O ângulo muda a distribuição do estresse. Muitos ombros sofrem no supino reto, quando o cotovelo abre demais e o ombro vai para frente. O inclinado, bem feito, pode permitir mais controle escapular e uma distribuição diferente de carga. Não é magia, é mecânica. Além disso, ele te obriga a não depender do rebote, a gerar força de verdade. Se você sente rigidez ou já teve lesões no peitoral ou no ombro, ajuste o dia pesado, pegada um pouco mais fechada ou reduza o percentual. Em vez de brincar com 90%, brinque com 85% com técnica perfeita. E no dia de volume, use halteres ou uma máquina que te deixe achar o trilho sem brigar com a barra. A terceira chave é a que quase ninguém quer aceitar. O supino é decidido pelos seus tríceps. A pessoa se olha no espelho e pensa, me falta peito. Mas o supino não morre quando a barra encosta no peito. O supino morre em cima, morre no bloqueio. Morre naquele último terço onde o peito já fez o que tinha que fazer e agora o tríceps precisa finalizar. Você já viu aquela repetição que sobe bem, trava a poucos centímetros do final e fica ali como se a barra tivesse dobrado de peso? Isso não é azar. Isso é extensão fraca. E se a sua extensão é fraca, seu supino fica travado mesmo que você tenha um peito enorme. Por isso, dentro do ciclo, aparece um dia de afiar, não de destruir. Dia 8. Trabalho específico de tríceps com supino fechado ou uma variação que não maltrate seus punhos. Carga moderada, repetições deliberadas, técnica firme. Mãos um pouco mais próximas que a largura dos ombros, cotovelos controlados, sem transformar o movimento numa coisa estranha. Não é um dia para sentir queimar. É um dia para ensinar seu sistema nervoso a recrutar tríceps de forma limpa. O interessante é que quando isso é feito com precisão, não te drena, te acorda, te deixa com a sensação de estou mais sólido, em vez de fiquei vazio. E quando chega o dia 10, ou o próximo dia 1 de supino pesado, o bloqueio muda. A barra fica mais obediente. A sua confiança debaixo do ferro também muda. Se seus cotovelos são delicados, ajuste, uma pegada um pouco menos fechada, ou faça pausa antes do bloqueio completo para não irritar o tendão. Se você tem acesso à barra suíça ou pegadas neutras, melhor. O objetivo é ativar, não inflamar. Agora, a quarta chave parece chata. E por isso funciona.
Progressão lenta, quase invisível. Muitos homens querem saltar 2, 5, 10 quilos porque sentem que, se não sobe rápido, não vale. E é aí que o supino morre depois dos 60. Não por idade, por impaciência. Os que mantêm força de verdade fazem aumentos pequenos e espaçados. Às vezes, 1 quilo. Às vezes, 1,25 kg. Às vezes, uma microcarga. E fazem isso a cada 3 ou 4 semanas, não em todo o treino. Parece pouco, mas acumula como uma conta que cresce sem você perceber. Pensa nisso. Se você aumenta 1,25 kg de forma consistente, sem quebrar a técnica, sem irritar o ombro, em 1 ano e meio você soma um número enorme. E faz isso sem drama, sem lesão, sem semanas perdidas. A força se comporta mais como juros compostos do que como motivação. Motivação é impulso. Juros compostos é sistema. Uma repetição limpa te ensina coordenação. Uma repetição limpa te ensina confiança. Uma repetição limpa te ensina que você consegue repetir o sucesso. E o corpo, especialmente a partir de certa idade, responde melhor a sucessos repetíveis do que a vitórias épicas seguidas de dor. Se você não tem microcargas, use truques simples. Aumente a pausa, desça mais devagar, melhore o controle. Progresso nem sempre se mede em quilos. Às vezes, se mede em o seu ombro não reclamar e a sua técnica continuar elegante. E quando o corpo se sente seguro, ele te permite carregar mais. A quinta chave é o seu seguro de vida para continuar pressionando. Mobilidade e higiene do ombro, diária, barata, constante. Muita gente lembra da mobilidade quando já está com dor. E esse é o erro. O ombro raramente falha com um boom. Ele falha com meses de avisos pequenos, como um teto com infiltração. No começo não parece nada, até que um dia desaba. O que eu mais vi nos homens que se mantêm fortes foi uma rotina simples de 5 minutos por dia. Faixa elástica, aberturas posteriores, rotações externas, movimentos lentos, controlados, sem buscar exaustão. O objetivo não é treinar ombro. O objetivo é manter lubrificação, fluxo sanguíneo e os músculos estabilizadores acordados. O sangue é a moeda. Onde não há fluxo, o tecido endurece. E onde endurece, a força fica frágil. Você pode ter um supino forte por meses com ombros rígidos, até que um dia não. Entenda essa separação. A barra constrói potência. A mobilidade mantém o acesso. Se você perde acesso, a potência não serve. Os melhores não esperam a dor. Eles fazem como manutenção de casa, silencioso, constante, sem drama. Se o seu ombro tem histórico cirúrgico ou limitação grande, mantenha amplitudes curtas e faixas leves. Não é competição, é cuidado. E o incrível de 5 minutos diários é que isso vira anos de treino sem interrupções. A sexta chave é a que muitos ignoram porque parece técnica, mas é força grátis, leg drive e tensão do corpo todo. Tem homem que faz supino como se estivesse numa rede. Pés soltos, glúteos desligados, abdômen mole, todo o esforço em cima. E depois se pergunta por que o ombro sofre e por que o número não sobe. Supino não é só peito e braços. É um empurrão horizontal em que o corpo inteiro cria uma base. Quando você finca os pés, contrai glúteos, trava o abdômen e gera tensão, a barra fica mais estável. Estabilidade é potência. E potência estável não castiga tanto a articulação. A prática e o que se observa batem nisso. Até um leg drive moderado pode somar vários quilos no máximo, sem exigir mais dos músculos de empurrar. Não é trapaça. É biomecânica. É usar o chão como parte do sistema. Agora, atenção! Se você tem problema de joelho, tornozelo ou lombar, não tente empurrar como se fosse um salto. Comece com tensão suave, como se você estivesse pregando os pés no chão só para ganhar estabilidade. A ideia não é dar um tranco. A ideia é que seu corpo seja uma peça só.
não uma torre de blocos. Isso não só melhora o seu número, protege os ombros, melhora o bloqueio e te dá uma força que aparece no dia a dia. Empurrar uma porta pesada, mover uma caixa, levantar de uma cadeira com presença. Tem homem que aos 65 levanta do sofá como se fosse jovem. Não por magia, por coordenação e tensão. Agora eu quero te dar um bônus que muda o foco. A idade não decide a sua força tão diretamente quanto fizeram você acreditar. O que decide a sua força real aos 60 plus é estabilidade articular, controle do ombro e eficiência neuromuscular. Os homens que empurram pesado aos 65 não estão desafiando a biologia. Eles estão treinando estabilidade como se fosse uma habilidade. Ajustam a posição da escápula. Cuidam do caminho da barra. Não deixam o ombro ir para frente como se quisesse escapar. Não deixam o cotovelo perder controle. Refinam o movimento para que ele seja repetível. E quando seu movimento é repetível, seu corpo se sente seguro. Quando ele se sente seguro, ele te dá força. Quando ele não se sente seguro, ele tira. Aqui é onde se separam dois tipos de pessoas: os que treinam para impressionar uma vez e os que treinam para durar. Se você quer estar nesse grupo pequeno, sua mente precisa mudar de ganhar hoje para ganhar por anos. Porque no fim, o impressionante não é postar uma foto com um levantamento. O impressionante é continuar levantando quando outros nem conseguem pendurar uma sacola no carro sem dor. Vou te deixar uma forma simples de visualizar e aplicar. A cada 10 dias, você tem uma sessão pesada de supino, curta e limpa. Essa sessão é o farol. Ela diz para onde sua força está indo. No meio, você tem um dia de volume inclinado que constrói músculo útil sem irritar. Você também tem um dia de tríceps inteligente, não brutal, para o bloqueio deixar de ser seu ponto fraco. Em paralelo, você tem higiene diária do ombro, 5 minutos, como escovar os dentes. E em cada repetição, você treina o corpo inteiro, pés, glúteos e abdômen, para a barra ficar estável e seu ombro não virar o sacrifício. Com isso, a progressão vem sozinha. Não como sorte, mas como consequência. Agora, eu sei que alguém vai pensar: e se eu sempre treinei supino 2 vezes por semana e deu certo? Perfeito. Se está dando certo e não há dor, não mexa no que funciona. Mas se o seu número travou, se seu ombro está incomodando, se toda semana você se sente um pouco mais rígido, então você não precisa de mais esforço. Você precisa de um sistema melhor. Outra coisa, não confunda fazer pesado com fazer perigoso. Os mais fortes, os que realmente duram, são obsessivos com a técnica. Não porque sejam covardes, mas porque aprenderam que técnica é o que te permite repetir o levantamento centenas de vezes sem pagar o preço. Técnica não é estética, é proteção. Ajuste seu supino para o ombro ficar no lugar. Peito firme, parte alta das costas ativa, escápulas para trás e para baixo, sem transformar isso num teatro. Pense em travar o tronco contra o banco. Controle a descida. Não deixe a barra despencar. E na subida, não perca a linha. E se doer, não ignore. Isso não é ser fraco. É ser inteligente. Dor é informação, não desafio. Agora eu vou falar como se estivéssemos num quarto escuro. Só você, a barra e o tempo. Você não precisa provar nada para ninguém. O que você quer é poder. Poder real. Poder que te acompanha quando o corpo envelhece. Poder para continuar independente. Para não depender dos outros. Para se mover com autoridade. Esse é o objetivo do supino aos 60. Não é ego. É liberdade. A maioria desiste cedo porque não entende o preço da pressa. Começa a sentir incômodos, se frustra, se afasta do treino e o corpo fica mais frágil. Mas você pode escolher outro caminho. O caminho de quem ainda empurra pesado quando outros só contam histórias. Se você quer um guia simples para começar amanhã, aqui vai.
Na sua próxima sessão pesada de supino, faça 3 séries de 3 com um peso que você consiga mover com forma sólida. Deixe uma repetição na reserva em cada série. Saia do banco sentindo que poderia ter feito mais, mas não fez de propósito. 5 dias depois, faça supino inclinado 4 por 8, controlado, sem dor, buscando sentir o peito sem sacrificar o ombro. 3 dias depois disso, faça supino fechado ou uma variação segura. Carga moderada, repetições limpas, pensando em finalizar em cima com tríceps. E repita o ciclo, sem subir peso como um louco. Suba pouco. Suba de vez em quando. Suba quando o corpo disser sim. No dia a dia, 5 minutos de ombro com faixa elástica. E se você tiver tempo, um pouco de parte alta das costas. Remadas, face pulls, trabalho de postura. Porque uma parte alta das costas forte é a âncora de um supino forte. E uma última coisa, consulte um profissional de saúde se você tem lesões sérias ou dor persistente. Não porque você é velho, mas porque seu corpo merece respeito. Se você chegou até aqui, você já tem o que a maioria nunca aprende. Não é a barra que te deixa forte. É o sistema que te permite voltar para a barra sem se quebrar. A verdadeira força, a que impressiona de verdade, não é a que aparece em um dia, é a que ainda está aí daqui a 10 anos. E agora eu vou deixar claro, sem enfeite. Você não está velho demais. O que acontece é que homens demais abandonam cedo demais. Você não precisa ser um deles. Se esse enfoque te ajudou, deixa um comentário dizendo de onde você me assiste e quantos anos você tem, porque eu quero saber quantos estão jogando o jogo longo. E se você quer que o próximo vídeo seja sobre como proteger o joelho, como construir a parte alta das costas para a postura, ou como recuperar força depois de uma lesão, me diga também. Treinar depois dos 60 não é regredir, é tomar controle. E quando você toma controle, a idade deixa de ser desculpa e vira vantagem. Porque você não treina mais por impulso, você treina por propósito.